Olá, eu sou a Beatriz, eu sou enfermeira e eu tô aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a terapia lúdica, o brinquedo terapêutico dentro da área da saúde da criança, com ênfase em enfermagem. Então, nosso objetivo aqui hoje é conversar sobre a importância que a gente tem, do brinquedo terapêutico, mas entender também um pouquinho como que funcionam os cuidados dentro da enfermagem voltado para crianças, já que nós, como adultos, temos dificuldade ainda de ter equilíbrio emocional, de entender muitas coisas, de compreender muitos procedimentos, e para a criança que ainda está em processo de transformação, está em processo de crescimento, de amadurecimento, de formação, é muito mais difícil ainda. Então, vamos lá. Justificando então o porquê utilizar o lúdico. O lúdico dentro da terapia infantil, ele é importante justamente por esse quesito que eu já pontuei. A criança muitas vezes não consegue compreender o que está acontecendo, compreender o que está sentindo, compreender qual que é todo o processo de doença ou quais são os passos de um cuidado. E a partir daí é uma via de mão dupla. Tanto o profissional consegue usar esse brinquedo lúdico para poder explicar procedimentos, casos, passos, processos para a criança, tanto a criança consegue usar esse brinquedo também para explicar e para manifestar o que ela está sentindo. E tudo isso que eu digo, que eu explico, que eu tô pontuando aqui, não acontece somente dentro do ambiente hospitalar. Mas quando a gente é criança, muitas das coisas que a gente absorve, que a gente vê, que a gente ouve, a gente acaba transportando e materializando, encenando isso dentro das nossas brincadeiras. Então, muitos comportamentos da criança, comportamentos ali dessa infância, a gente consegue reparar através das brincadeiras e do lúdico dessa criança. Bom, e além de tudo isso que eu pontuei, acolher a criança num processo de doença, de dor, de angústia, de não verbalização dos sentimentos, um momento ali bem pesado emocionalmente para a criança administrar com tão pouca idade, com tão pouca maturidade, com tão pouco equilíbrio, é um processo até para o profissional muitas vezes desafiador. Então, entregar um brinquedo ou utilizar o brinquedo ali como um método também de companheirismo durante o processo da criança é extremamente importante para desenvolver um bom trabalho. Bom, o objetivo aqui é a gente tratar o brinquedo terapêutico da maneira mais leve até e da maneira mais pontual possível. Então, eu trouxe aqui alguns casos para a gente conhecer e para a gente discutir sobre o brinquedo terapêutico. O primeiro é sobre essa criança aqui com síndrome de Down, onde ela aceitava, que todos os procedimentos fossem feitos nela, se fossem feitos primeiro na boneca. E é um detalhe muito importante, um tema que a gente não trouxe, não discutiu até aqui, é que existem crianças especiais. Isso traz um desafio ainda maior e mostra como o brinquedo terapêutico aí foi um grande alicerce para ela passar por esse momento tão difícil ali para ela. Como eu disse, o equilíbrio emocional, a racionalidade, a maturidade da criança é um processo constante de transformação, de crescimento. Então, essa criança com 6 anos não dá para cobrar uma maturidade para que ela compreenda o processo. E ainda mais levando em consideração que ela é uma criança especial, que precisa ainda de mais apoio emocional e de amparo num momento como esse. E o bonequinho aí, a boneca da criança, serviu muito para auxiliar e trouxe milhares de benefícios. E isso vocês podem encontrar, enfim, até além da matéria do jornal, que eu vou deixar até o link aqui do lado. E comprova a eficácia desse brinquedo, a eficácia desse tipo de atendimento. Eu queria contar para vocês aqui uma história, que aconteceu com uma professora minha que me deu aula até de saúde da criança e do adolescente na época da minha universidade. Ela era formada nessa área, enfim, ela deu uma palestra maravilhosa na época sobre brinquedo terapêutico, sobre a criação de uma atmosfera lúdica para a criança. E não só dentro, desse aspecto de entregar um brinquedo para a criança, existem vários tipos que eu ainda vou pontuar, mas também às vezes sobre enfeitar o ambiente, tornar o ambiente mais acolhedor, infantil, para a criança se sentir ali naquele momento num ambiente seguro, de trazer ali personagens, tem os palhaços que vêm, visitam animais, que vêm, visitam as crianças, e tudo isso torna o ambiente mais lúdico, acolhedor, mais especial para que a criança enfrente esse processo. Bom, mas essa história, na verdade, é de uma criança que estava internada num hospital e ela tinha muita dificuldade de aceitar cuidado. O processo do cuidado, de cuidar, de acolher era muito difícil porque a criança não aceitava. Não aceitava a aproximação de profissionais, não aceitava até a aproximação, tinha muita dificuldade de aceitar a aproximação até dos familiares. Era uma criança bem pequenininha também, 5, 6 anos, mas ela tinha grande dificuldade ali de aceitar ser cuidada, de ser acolhida, de ser tocada. E ninguém entendia muito bem, e ela também não verbalizava os acontecimentos, o porquê, como ela estava se sentindo. E então, nesse processo, o brinquedo lúdico, o brinquedo terapêutico entrou para que toda a família e também os profissionais em conjunto conseguissem entender aquele processo emocional que a criança estava vivendo.
Bom, sem mais delongas e sem arrastar muito essa história, essa criança, ela começou através do brinquedo demonstrar alguns comportamentos que deixaram ali uma atenção e uma luz ligada nos profissionais. Essa criança sofria abuso e ela não verbalizava aquilo, mas ludicamente ela trazia aquilo para os brinquedos. Então a maneira como ela brincava, o que ela fazia com os brinquedos, a maneira como ela se comportava diante dos brinquedos, mostrava sim. É por isso que eu digo que a gente, como criança, muitas das vezes a gente não verbaliza situações, mas a gente traz para as nossas brincadeiras, para o nosso cotidiano e para o nosso comportamento coisas que a gente nem sabe lidar, porque a gente não tem o equilíbrio, a maturidade, muitas vezes não entende aquele processo, nem o que é certo, o que é errado. Estamos em constante transformação, em constante crescimento e maturação. E aí, através da brincadeira ali dos jogos, ela conseguiu demonstrar que algo não estava certo, que estava acontecendo ali alguma coisa que emocionalmente abalava, mas que ela não verbalizava. Bom, e através disso, tantos profissionais de saúde conseguiram chegar no diagnóstico, e é muito importante a gente frisar aqui que o brinquedo terapêutico não é exclusivamente da enfermagem, todo mundo trabalha, né, não só dentro do hospital, mas em qualquer área que vocês forem, né, procurar, seja atenção domiciliar, atenção primária, dentro da emergência, dentro da ala infantil, onde quer que seja. A enfermagem ela trabalha em conjunto com psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapeuta holístico, médico, com todo mundo. É um processo ali onde todos os profissionais, né, de maneira multidisciplinar, se unem para chegar num diagnóstico e num amparo para a criança, para o adulto e para o idoso. Bom, e para finalizar a história da criança, a família chegou sim na pessoa, né, no causador ali, daquela dor emocional, daquela dor física, a criança. Foram apurados muitos fatos, teve uma questão jurídica, até juridicamente o hospital também, a maneira de acolher a família, a criança. Tiveram vários processos ali burocráticos que foram necessários, mas deu tudo certo no final. A equipe chegou num diagnóstico, chegou ali no amparo, conseguiu acalmar a criança e conseguiu descobrir ali, através do brinquedo terapêutico, qual que era aquele processo físico e mental que a criança estava enfrentando. Nesses dois exemplos, a gente já viu dois tipos de brinquedo terapêutico. O dramático, onde a criança usou o brinquedo terapêutico para mostrar ali, sem verbalizar, que estava existindo ali algum processo psicológico, mental que ela estava enfrentando, que no caso era o abuso. E a gente acabou vendo também o instrutivo, onde o profissional ali ajudou essa menininha de 6 anos a se adequar e entender quais que eram os procedimentos que iriam acontecer com ela. E através disso também tornou o processo bem mais fácil. Mas agora, nesse terceiro exemplo, eu quero mostrar este brinquedo terapêutico, que se diferencia ali um pouquinho dos dois, mas não deixa de ser um brinquedo terapêutico, porque como a própria manchete diz, foi uma maneira ali que os profissionais encontraram de tornar esse período ali de pré-cirurgia, o encaminhamento até a cirurgia bem mais tranquilo e bem menos estressante para a criança. Acredito que só com esses exemplos assim já deu para entender a importância do brinquedo terapêutico. Mas eu separei aqui 3 brinquedinhos que são fáceis e rápidos de fazer, que a gente pode utilizar durante o nosso atendimento e que não precisam de muitos materiais. Bom, o primeiro brinquedo aqui de proposta, né, que eu trouxe é o fantoche de meia mesmo. O fantoche de meia, ele é muito comum, a gente faz brincando quando é criança, enfim, e ele é muito importante nesse processo. Às vezes a criança ela se sente muito mais tranquila, emocionalmente muito mais acolhida, ali na descontração com o fantoche, além de ser muito importante também para a gente explicar processos ali que a criança vai enfrentar. Além disso, o fantoche de meia, ele é muito fácil de fazer, qualquer um consegue fazer, os materiais são muito fáceis, e ele foi o exemplo usado pela minha professora anos e anos atrás, quando eu estava na graduação e passei por essa matéria de saúde da criança e do adolescente. Outro brinquedo muito comum, muito fácil de fazer, por exemplo, esse brinquedinho aqui, que é uma boneca. Simples, igual a gente compra, que muitas das crianças têm. Mas aqui ela foi customizada e adaptada para a criança que está ali enfrentando um processo, por exemplo, de colostomia. E essa boneca, por exemplo, ela também é usada muito nos cursos de estomoterapia. Eu tenho pós-graduação em estomoterapia e por isso que eu digo que é uma boneca que é muito comum e muito utilizada até para os profissionais de saúde entenderem ali como que funciona a troca da bolsa e tudo mais. E essa boneca lúdica também é utilizada muitas vezes pelo profissional de saúde para ensinar os familiares a fazer, por exemplo, a troca da bolsinha.
Então, essa bonequinha, ela pode ser usada não só para criança, ludicamente ali, mas também para o adulto, que está enfrentando também esse processo de conhecer sobre o dispositivo, de entender como o dispositivo funciona, para realizar os cuidados domiciliares dessa criança. Aqui, para as crianças, por exemplo, que gostam de super-heróis seguindo essa mesma linha da bonequinha, tem ali o Homem-Aranha, né, tomando soro com um catéter. E o objetivo mesmo é ali mostrar para a criança que muitas das vezes, né, o procedimento é muito mais simples do que a criança imagina. É justamente o fator acolhimento. E através aí, por exemplo, do Homem-Aranha, torna muito mais fácil da criança compreender qual que é esse processo que ela vai enfrentar. Outro exemplo, ainda seguindo essa linha de raciocínio, né, da bonequinha que a gente tem, que é o terceiro exemplo assim que eu trouxe, é a família. A família é um processo muito importante. Esses bonequinhos de família ali, a criança ludicamente ela consegue posicionar, por exemplo, qual que é o papel de cada pessoa na família. E com isso, muitas das vezes, a gente consegue entender qual que é o pai, qual que é o primo, qual que é, enfim, o avô, que a criança tem maior proximidade, a criança consegue ali trazer um pouco da sua rotina, o que ela vivencia até dentro da casa, através disso a gente consegue compreender aquela questão do abuso, da violência. Então é muito importante essa família lúdica ali, esses bonequinhos, porque ele consegue trazer mesmo a realidade familiar e a criança mostrar ali, através de uma brincadeira, quais são ali os desafios familiares e cotidianos que ela enfrenta. Bom, sendo assim, eu espero que através dessa conversa rapidinha sobre o brinquedo terapêutico tenha ficado claro as vantagens de ter ali no seu serviço esse acolhimento especial para as crianças e o quanto ele é importante ali para a criança verbalizar de uma maneira diferente os seus sentimentos e acontecimentos.